Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos passar algum tempo falando sobre uma grande atualização que acabou de chegar ao ecossistema KDE. Estamos falando sobre o KDE Framework 6.26.0. Agora eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Acabei de atualizar meu desktop Plasma na semana passada. Normalmente falamos sobre o KDE Plasma, que é a parte visual da área de trabalho que você vê clicar e mover. Mas KDE Frameworks são a base invisível. São uma coleção de mais de 80 bibliotecas individuais que controlam a lógica do seu computador. Imagine que você está usando um editor de texto. O vídeo que você vê é o aplicativo, mas a maneira como esse aplicativo se comunica com seu disco rígido para salvar um arquivo ou como ele destaca cores diferentes em seu código é tratada por essas estruturas. A versão 6.26 é lançada mensalmente e vem com correções que tornam sua experiência diária mais rápida e confiável. Então vamos dividir por partes. Vamos começar com Queue. Queue significa entrada e saída do KDE. Esta é sem dúvida uma das partes mais importantes da sua área de trabalho porque gerencia a forma como os dados são movidos. Esteja você copiando um arquivo de uma unidade USB, navegando em uma pasta de rede ou apenas visualizando um arquivo em sua área de trabalho, o Queue é o trabalhador nos bastidores. Na versão 6.26, o Queue recebeu diversas atualizações de qualidade de vida que você notará imediatamente. Muitos de nós usamos o KDE Connect para preencher a lacuna entre nossos smartphones e nossos PCs. Permite que você compartilhe sua área de transferência, veja notificações e mova arquivos. Às vezes, seu telefone pode não aparecer de forma consistente na barra lateral locais do seu gerenciador de arquivos. Esta atualização melhora o principal modelo KFI Leap Places para garantir que seus dispositivos conectados estejam sempre onde você precisa deles, parecendo uma parte nativa do armazenamento do seu sistema. Você já abriu uma pasta com centenas de fotos em alta resolução e percebeu que algumas delas mostram apenas um ícone genérico em vez de uma visualização? Isso geralmente acontece porque o sistema desiste se a visualização demorar muito para ser gerada. O KDE agora aumentou o tempo limite desses trabalhos de visualização para 5 segundos. Embora isso pareça uma pequena mudança, significa que mesmo em discos rígidos mais lentos ou com arquivos muito grandes, sua área de trabalho terá o tempo necessário para mostrar o que está dentro do arquivo antes de você clicar nele. Todos nós copiamos e colamos texto constantemente. Às vezes você pode copiar um bloco de texto e querer transformá-lo em um novo arquivo. Queue agora é muito mais esperto em adivinhar qual é esse texto. Se você colar texto em uma pasta, ele sugerirá um nome de arquivo padrão mais lógico e, mais importante, exibirá o ícone correto para esse tipo de arquivo na caixa de diálogo. É um pequeno toque que elimina uma etapa extra de atrito do seu fluxo de trabalho. A seguir, temos que falar sobre Baloo. Agora Baloo é um pouco famoso, ou talvez infame na comunidade KDE, é o framework responsável por indexar seus arquivos. Quando você pressiona a super tecla, a tecla Windows, e digita o nome de um documento para encontrá-lo instantaneamente. Esse é Baloo fazendo o trabalho pesado. No passado, alguns usuários descobriram que Baloo poderia usar muita CPU ou RAM, mas a versão 6.26 tem como objetivo tornar Baloo um componente melhor do seu sistema operacional. Houve um bug específico em que o limite de memória do indexador de arquivos não funcionava corretamente. Isso pode fazer com que o sistema fique lento, se você tivesse milhões de arquivos que foram corrigidos. Além disso, eles corrigiram um problema em que a contagem de arquivos indexados era informada incorretamente. Agora, quando você olha suas estatísticas de pesquisa, você obtém a história real. Isso torna o Baloo uma parte muito mais previsível e silenciosa do seu sistema. Agora vamos falar sobre a parte visual. KDE possui uma estrutura chamada Kirigami. Isso é o que os desenvolvedores usam para construir a interface dos aplicativos KDE modernos. Se você usou as configurações do sistema ou o Centro Discover Software, você usou o Kirigami Framework 6.26 que traz o polimento necessário para a interface do usuário. Para aqueles que usam Linux em um laptop com tela sensível ao toque ou talvez em um dispositivo de jogo portátil como o Steam Deck, ficarão felizes em saber que a rolagem por arrastar foi melhorada. No passado, às vezes parecia um pouco hesitante quando você tentava folhear uma longa lista de itens cujo movimento foi suavizado para parecer mais responsivo aos seus dedos. Você já olhou para um aplicativo e sentiu que algo estava errado. Talvez um rótulo não estivesse perfeitamente centralizado com uma caixa de texto ou o espaçamento entre os botões parecesse irregular. Esses são chamados de problemas de retransmissão. Esta atualização corrige muitos desses pequenos bugs visuais. Os rótulos nos formulários agora estão melhor alinhados e o sistema é mais inteligente na forma como lida com espaçamento e preenchimento. Faz com que toda a área de trabalho pareça mais acabada e profissional. O KDE também está introduzindo um novo componente de emblema para desenvolvedores. Você já viu isso em smartphones? É o pequeno círculo que aparece sobre um ícone para informar que você tem 3 mensagens não lidas ou 5 atualizações disponíveis. Ao tornar este padrão parte das estruturas,
você começará a ver notificações mais consistentes e úteis em todos os seus aplicativos favoritos do KDE. Mesmo o desktop mais amigável precisa ser uma potência para o trabalho. Esta atualização aborda duas áreas principais de produtividade: KCalendar Core e o editor KText. KCalendar Core é o que permite que seus aplicativos de calendário funcionem na versão 6.26. Agora você pode ler e escrever o nome do calendário diretamente dos arquivos de dados. Mas a notícia realmente interessante para qualquer pessoa interessada em aprender um pouco de automação é a adição de ligações Python. Isso significa que você pode escrever scripts Python simples para interagir com seu calendário. Imagine escrever um script que liste automaticamente todos os seus compromissos do dia em um arquivo de texto. Esta atualização torna isso muito mais fácil de conseguir. Se você usa o editor KText ou KWrite, você está usando a estrutura do editor de texto Kate. Eles revisaram a forma como o cursor se move quando você pula palavras. Se você segurar a tecla Ctrl e pressionar a tecla de seta para pular entre as palavras, agora parecerá mais previsível e seguirá as regras do idioma com mais precisão. Eles também limparam muito do antigo código Spaghetti dentro desta biblioteca, o que torna todo o editor mais leve e responsivo. Mesmo que você não seja um programador, você se beneficia do realce de sintaxe. Este é o recurso que altera a cor do texto em um arquivo para facilitar a leitura. Por exemplo, em um arquivo de configuração, as configurações podem ser azuis enquanto os valores são vermelhos. O mecanismo de destaque foi atualizado para suportar Python 3.15. Já suporta as palavras-chave mais recentes que estão vindo para ajudar a linguagem Python. GN. Esta é uma linguagem usada para construir projetos de software muito grandes como o navegador Google Chrome. IATA SSM. Este é um formato muito específico usado para horários de voos. Embora a maioria de nós não utilize, ele mostra como as ferramentas do KDE são versáteis e poderosas. E, finalmente, temos as atualizações técnicas que mantêm seu hardware funcionando perfeitamente. Esta é a parte do KDE que detecta o seu hardware. Agora ele tem melhor suporte para identificar dispositivos conectados via KDE Connect VLAN à medida que avançamos em direção à era VLAN do Linux. O KDE está atualizando seus requisitos para garantir que tudo esteja seguro e que você não experimente rasgos ou oscilações em sua tela. Android Notificações Globais. Existem correções específicas para pessoas que usam ferramentas do KDE no Android, garantindo que notificações e pop-ups funcionem corretamente mesmo nas versões móveis mais recentes. A pergunta mais importante para qualquer iniciante: como faço para obter esta estrutura? KDE Framework 6.26 é uma versão do código-fonte. Isso significa que a equipe do KDE terminou a receita e agora cabe às distribuições Linux prepará-la e entregá-la a você. Se você estiver usando uma distribuição como OpenSUSE TumbleWe, provavelmente verá esta atualização em seu gerenciador de atualização dentro de alguns dias. Se você estiver usando Pickles, ficará feliz em saber que eles são especializados em fazer essas atualizações, testá-las e compilá-las de forma personalizada para garantir que sejam estáveis para seus jogos e uso diário. Se você estiver em um sistema muito estável como Debian ou Ubuntu, talvez seja necessário esperar pela próxima versão principal do sistema operacional para ver essas mudanças, a menos que você use um repositório especial como os backports do KDE. Fique de olho nas atualizações do sistema. Quando você vê uma longa lista de pacotes começando com lib ou kill, é a atualização do Framework 6.26 chegando para melhorar seu computador. KDE Framework 6.26.0 não é uma atualização chamativa. Você não receberá um novo papel de parede ou um menu iniciar com aparência diferente, mas é exatamente o tipo de atualização que torna o uso do Linux algo interessante. É a comunidade de desenvolvedores gastando seu tempo corrigindo os pequenos problemas de alinhamento, os bugs de pesquisa e o encanamento de movimentação de arquivos para que você não precise se preocupar com eles. Isso mostra que o KDE está comprometido em tornar o Plasma 6 a experiência de desktop mais estável e fácil de usar disponível. O que você acha dessas atualizações? Existe algum recurso específico do KDE com o qual você está tendo problemas e que espera que seja corrigido aqui? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por se juntar a mim hoje e nos vemos no próximo.